Pessoal, nesse momento a gente vai fazer um breve olhar sobre a estrutura das palavras, ou seja, um conteúdo gramatical, conteúdo da linguagem, né, de língua, em que a gente avalia um pouquinho a estrutura das palavras. Inicialmente a gente vê nessa imagem aqui construções, prédios, né, construção civil, e a gente vê a estrutura, quer dizer, o que sustenta um prédio. Ver um prédio pronto é muito bonito, mas a gente tem que entender que existe uma estrutura para segurar tudo aquilo. E com as palavras da língua portuguesa não são diferentes, né? Ou seja, todas as palavras da língua portuguesa, com exceção de nomes de pessoas, porque nome pode ser algo inventado, criado, enfim, mas todas as palavras da língua portuguesa, elas têm a sua estrutura, ou seja, as partes que a compõem. Assim como aqui eu posso ver concreto, cimento, areia, ferro e assim por diante, e outros elementos que compõem essa estrutura, a palavra também. Veja essa palavra desconfortável. Ela é um conjunto de partes. Que a gente vai ver é um prefixo, confort, que a gente vai ver é o radical da palavra, a parte principal, o a, que é uma vogal temática que forma a palavra, né, conforta, e o vel, que é um sufixo. Vamos ver então. A estrutura das palavras na língua portuguesa, as partes que compõem a palavra chamam-se morfemas. Então, cada parte menor que compõe a palavra são os morfemas. E a gente tem aqui 5 morfemas principais, né? É o radical, a vogal temática, o tema, que é a palavra pronta, a desinência nominal e a desinência verbal. Mas o que é cada coisa dessa? Lembrando que um morfema é a parte menor da palavra, é a menor parte. A partir daí não dá para dividir mais. Então eu tenho uma palavra na língua portuguesa, eu vou tirando as partes que compõem ela, até que chega um momento em que chega a unidade menor, que é o morfema. Igual, por exemplo, a palavra menina, meninas, já vai para o plural, e menininha, no sentido de que eu coloquei um diminutivo aqui, um sufixo para diminutivo. Então, esses são os morfemas. Dos morfemas, a gente tem o principal radical, que também conhecido, vem da palavra do latim, que significa raiz. Radical, toda palavra tem radical, claro. Exclui-se os nomes de pessoas, uma vez que o nome de pessoas podem ser nomes inventados. O radical, também chamado de centema, o radical ele é o que dá o significado básico à palavra. Então, por exemplo, na palavra ferro, eu tenho um radical F-E-R-R. E com esse radical eu vou ter ferro, ferreiro, ferragem, ferrugem e assim por diante. Com o radical da palavra pedra, P-E-D-R, P-E-D-R, porque quando eu junto o A vai ser uma vogal temática, vai formar a palavra. Então, radical é a parte principal, porque na palavra pedreiro tem também esse radical, P-E-D-R, pedrinha, P-E-D-R, pedregulho e outros nomes. Então, todas as palavras da mesma família, por isso que falamos são cognatas, quer dizer, da mesma família, pedra, pedreiro, pedregulho, e assim por diante, né? Pedrinha, empedrar e assim por diante, elas têm algo em comum, que é o radical, que é a parte principal da palavra. Essas palavras pertencem à mesma família, ou seja, quando elas têm o mesmo radical, chamamos de famílias etimológicas ou palavras cognatas. Eu tenho um exemplo: agrário, agricultor, agrícola, que é da mesma família, que vem de agrícola, agricultor, agrário, astrofia, distrofia, hipertrofia, esse fia aqui, quer dizer, está na mesma radical, a mesma família, acéfalo, bicéfalo, encéfalo e assim por diante. O radical sozinho não forma a palavra. Na maioria das palavras, o radical precisa de alguém para formar a palavra. Por exemplo, pedra, a gente já viu, P-E-D-R, mas eu preciso do A para formar a palavra pedra, porque se eu não tiver, eu não formo a palavra. Então, essa palavra, ou essa vogal, melhor dizendo, que junta ao radical para formar a palavra, nós damos o nome de vogal temática. Por isso que forma o tema, ou seja, a palavra. Certo? Então não adianta eu ter só um radical.
como se fosse uma planta. De que adianta a planta ter só raiz? Ela precisa de caule, ela precisa aí das flores, das folhas, melhor dizendo, porque se não houver essas partes, ela não existe como planta. E a palavra é a mesma coisa, ela não basta, o radical é mais importante, porém não é o único, precisa dos demais. Sala, por exemplo, S-A-L mais A, morte, e assim por diante. Já a desinência nominal, que é a desinência de gênero, é uma vogal que se junta ao radical para indicar o gênero da palavra, se é masculino ou feminino. E aí eu volto um pouquinho. Por exemplo, morte. Morte é uma palavra que termina com E, tá no feminino, morte, a morte. Porém, não existe o morto, né? Existe morto, tudo bem, mas não existe um par para a morte. Morte é uma palavra que pode ter vários derivados aí, várias outras palavras que vêm dela, porém, ela só existe em um gênero, né? Assim como sala. Não tem salo, o salo, a sala. Já a desinência nominal, a desinência de gênero, é aquela palavra em que pode existir no masculino ou no feminino. Por isso que chama desinência de gênero, desinência nominal. Por exemplo, aluno, ao radical, A-L-U-N. Eu posso colocar um O e vira aluno, ou um A e vira aluna. Gato, eu posso colocar um A que vira gata, ou um O e vira gato, e assim por diante. Filho e filha, amigo e amiga. Então, quando a palavra não tem um par masculino ou um par no feminino, nós dizemos que aquela vogal final é a temática. Quando a palavra tem um par, dependendo da vogal que eu coloco, eu levo para o masculino ou feminino, nós dizemos que é a desinência nominal. Vamos falar um pouquinho dos afixos. Como o nome já diz, afixo é aquilo que não é fixo. Melhor dizendo, é aquilo que pode estar na palavra ou não, pode ser retirado. Então são dois, prefixo e sufixo. Pré é o que vem antes. Lembra do pré-pago? O chip do celular pré-pago quer dizer pré-pago, você pagou antes. Pré-pago, prefixo. Sufixo é o que vem depois. Então vamos ver alguns exemplos de prefixo, que é o morfema que vem antes do radical. Desleal, que veio de leal, inimigo, que veio de amigo, supermercado, que veio de mercado. Lembrando que supermercado, super-herói, super-homem, super é um prefixo, não existe essa palavra sozinha, viu, pessoal? Micro também, microchip, micro-ondas e assim por diante. E prefixo, então esses são prefixos. Essa parte em vermelho aqui representa o prefixo, ou seja, aquilo que vem antes do radical. O contrário do prefixo é o sufixo, ou seja, é o que vem depois do radical. Em outras palavras, sufixo quer dizer aquilo que vem depois do radical e muda o sentido. O prefixo é antes, o sufixo é depois. Pedreira é de pedra, mas eira, porque aí eu tenho várias outras palavras. Pedregulho, veja que eu só mudei o sufixo, eira e gulho, mas todas vieram de pedra. Amizade, amigão, veja que só muda o sufixo, amável, amoroso, mercadinho, mercadoria, então isso nós chamamos de sufixo. E por último, a desinência verbal, que aqui, como o nome já diz, está ligado a verbo. Então, como são os verbos? Os verbos são conjugados na língua portuguesa. Por exemplo, o verbo amar, dizer, sorrir, louvar, desejar. Amar. Eu amei, está no passado. Eu amarei, está no futuro. Essas terminações do verbo, que indicam o tempo, o modo, a pessoa, nós chamamos de desinência verbal. Eu amei, eu, uma pessoa só. Se eu disser nós amamos, o mos já indica que é mais de uma pessoa, que está no passado, mas é mais de uma pessoa. Se eu dizer amei, passado, mas uma pessoa só. Então essas terminações aqui em vermelho e essa última em azul, nós chamamos de desinência verbal, ou seja, são morfemas ou partes que se acrescentam ao radical do verbo, porque verbo também tem radical. Lembra que eu disse que só nomes de pessoas que a gente não busca radical são ao radical acrescenta-se desinências ou terminações, que vai levar o verbo para o presente, passado, futuro, singular ou plural. Lembre, pessoal, que quando as palavras se juntam, pode ocorrer alguns fenômenos. Por exemplo, elisão, perder letra, porta-maiseiro. Por exemplo, pedreiro, quem trabalha com pedra. Porteiro, quem fica ou trabalha à porta de algum estabelecimento. O nome certo seria portaeiro.
Só que aí um nome estranho, então perdeu o A, porteiro. Lembra disso? Às vezes evita crase, às vezes a palavra tem uma alteração fônica. Cantávamos, cantáveis, veja, mudou. Ou às vezes a gente tem uma braquiologia, que é uma redução. Por exemplo, saudade. O correto seria saudadoso, né? Idade, idadoso. Porém, por questões até de beleza, né, de aparência na língua, saudoso, que vem saudade mais oso, entendeu? Idade mais oso, aí fica idoso. Vamos lá então? Qual a parte principal, o morfema principal da palavra? Prefixo, radical, vogal temática. Radical. Vogal que se une ao radical para diferenciar o gênero da palavra. Vogal temática, desinência verbal ou nominal. A desinência verbal se une ao verbo. Ok. Eu não especifiquei que palavra aqui, mas não era o verbo. Tudo bem. Mas tem um detalhe. Gênero, masculino e feminino. Vogal temática não dá para diferenciar. Ele só faz formar a palavra. Igual porta. Não existe porto. A porta e o porto. Mas existe o gato e a gata. Então isso é desinência nominal, que indica o gênero da palavra. Afixo que vem depois do radical. Sufixo, prefixo ou infixo. Não existe o infixo, mas o sufixo, prefixo, pré antes, sufixo depois. Então é isso, pessoal. É um pequeno olhar para a estrutura das palavras, como as palavras se formam na língua portuguesa. Melhor dizendo, como se formam não, como elas estão estruturadas. Formar é um outro conteúdo, um outro momento. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.